Olá, pessoal! Eu sou a Juliana Bezerra, sejam bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai falar sobre aspectos no Java. E a gente também vai ver como a gente pode usar o Spring AOP para aplicar esses conceitos de forma prática. Esse é um conteúdo avançado, mas se você for iniciante também, não se preocupe. Eu vou manter tudo aqui simples e focado em etapas bem tranquilas de serem entendidas. Tudo de forma prática também, beleza? Então, vamos começar. Primeiro, a gente precisa entender o que é um aspecto. Na programação, um aspecto é uma parte modular de um programa que encapsula uma preocupação transversal. Essa preocupação transversal é basicamente uma parte de um programa que afeta outras partes. Por exemplo, log, segurança, controle transacional, são coisas que a gente costuma precisar usar em diferentes módulos do nosso programa. Elas ficam espalhadas, por isso que a gente chama de cross-cutting. São preocupações transversais. Então, a programação orientada a aspectos é um paradigma que visa aumentar a modularidade de um programa, permitindo a separação dessas preocupações transversais. Antes a gente tinha um programa, suas preocupações transversais em laranja e a sua lógica de negócio tudo misturada. Agora o que a gente vai fazer? Vai extrair essa parte laranjinha e o Spring AOP vai lidar com ela. Agora a gente só tem o programa, a lógica de negócio e não contaminamos com essas preocupações transversais no nosso código original. O Spring AOP, que implementa esse paradigma, vai cuidar dessas preocupações para nós. Agora, vamos falar sobre o Spring AOP. Ele é um framework que ajuda a gente a implementar a programação orientada a aspectos em projetos Spring. A gente consegue usar o Spring AOP para definir aspectos, advices, point cuts, join points. Calma, são conceitos que você pode não entender agora, mas vou explicar cada um deles com exemplos em detalhes. Bem, o aspecto, que é o primeiro deles, é aquela modularização, daquela preocupação transversal que cruza vários módulos do nosso programa. Então, se eu tiver uma preocupação que é login, eu posso criar um aspecto chamado login. E para isso, no Spring, a gente só usa a notação @expect. Já o advice vai ser a ação que vai acontecer num join point. Então, é uma ação que a gente vai querer que aconteça. A gente está adicionando um comportamento de log. A gente quer que um log aconteça. Mas em que momento ele vai acontecer? Só o advice não dá muito uma ideia de como funcionam os aspectos. A gente também precisa do ponto de corte. Então, agora que a gente definiu que a gente quer executar esse advice em um momento antes de algo, quando esse advice vai ser de fato acionado? É aí que entra o ponto de corte, o point cut. Então, agora, quando eu adiciono essa expressão execution com todo esse conteúdo aqui string, eu estou dizendo que esse código, log before, que é o nosso advice, a ação que será executada, ele vai executar antes da execução de qualquer método contido dentro do pacote com example. É isso que eu estou falando aqui. Então, esse vai ser o ponto de corte. Como é um predicado, quando esse ponto de corte for satisfeito, o código aqui abaixo será executado. Então, com esses conceitos trabalhando em conjunto, a gente consegue definir um aspecto, dizer o que vai ser executado e quando. E finalmente a gente tem o join point, que é o ponto durante a execução de um programa. E aqui a gente está injetando um objeto do tipo join point para pegar informações a respeito desse ponto de execução. Por exemplo, a assinatura do método que está sendo executado. Então perceba que não existe um código específico associado à configuração do join point. Ele é apenas um conceito que a gente usa aqui em forma de objeto para obter informações desse ponto de execução. E aí, com esses 4 conceitos aqui, a gente consegue implementar o paradigma orientado a aspectos. Criamos o aspecto, nesse caso é log, definimos a ação que acontecerá, que é o advice, definimos o ponto de corte, onde essa ação deve ser desempenhada, nesse caso, antes da execução de qualquer método dentro do pacote com example, e finalmente obtemos informações sobre o ponto de execução do programa, através desse objeto join point. Então, ficou claro?
Se ficou, já curte o vídeo e comenta o que achou até aqui. Caso ainda não tenha ficado claro, não se preocupe, nessa segunda parte do vídeo vamos criar um projeto na prática para consolidar esse conteúdo. Vamos lá? Vamos aqui criar um projeto no VS Code, um projeto Spring, para a gente utilizar esses conceitos na prática. Então vou usar a versão 3.3.0 Java, vou colocar o nome de um pacote aqui, Juliana Bezerra. O nome do projeto vai ser Aspects Java Spring AOP. Vai ser um jar, Java 21. Eu não vou selecionar nenhuma dependência e a gente vai criar o nosso projeto aqui. Ok? Vou mandar abrir. Projeto criado, tudo certo. Nesse projeto, para a gente usar o Spring AOP, a gente vai colocar aqui uma dependência no pom.xml. Primeiro eu vou fechar essas janelinhas aqui. Aqui dentro, depois do Spring Boot Starter, eu vou adicionar uma dependência, que é a dependência do Spring Boot Starter AOP. Ok? Essa é a dependência que vai permitir a gente usar aspectos aqui no projeto, de forma explícita. O framework ele usa aspectos lá dentro dele, mas a gente vai usar no nosso projeto. E feito isso, vamos criar um projeto simples aqui para a gente testar. Então, vou criar aqui uns pacotes. Vamos lá, vou criar um pacote aqui, dummy, e um pacote hello. E aqui no pacote hello, a gente vai criar uma classe hello service.java, que vai ser um service do Spring Boot, do Spring, e vai ter um método aqui hello, que imprime hello. Algo simples. Aí a gente vai ter a mesma coisa aqui no dummy, no pacote dummy, vai ser o dummy service.java. Ele vai ser um service, ele vai ter também um método público chamado dummy, que vai imprimir dummy, ok? Esses seriam os services com uma lógica de negócio fake aqui, só para a gente entender como funcionam os aspectos aqui no projeto. Então, se a gente pegar esse projeto aqui e criar um bin do tipo application runner, runner, a gente vai ter aqui a chamada, a gente pode injetar tanto dummy, tanto hello service como dummy service, ok? E aí a gente pode chamar cada um deles aqui, o hello service, chamamos o método hello, e o dummy service, chamamos o método dummy. Se a gente executar esse código aqui, a gente vai ter a chamada dos dois métodos, que é basicamente um print de uma mensagem, tá bom? Então, vamos adicionar aspectos aqui. Agora eu quero logar informações sobre esses métodos. Eu quero criar um aspecto de log, como a gente viu no exemplo que eu mostrei nos slides agora há pouco. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar o aspecto. Então, vamos criar esse aspecto aqui e vamos chamá-lo de login aspect.java. Para ele ser um aspecto no Spring, a gente precisa adicionar a notação aspect. E para ele ser um objeto gerenciável pelo Spring, a gente tem que colocar um component, senão esse aspecto não será reconhecido, ok? Agora a gente vai criar o advice, que vai ser a ação que vai ser executada, que é o comportamento modular que a gente está adicionando, que são os logs. Então a gente teria um método aqui chamado public void log before, ok? Esse método vai ter um sysout, que a gente ainda vai colocar aqui, before. E agora eu informo o tipo desse advice. Ele vai ser um advice do tipo before, ou seja, um advice que executa antes. Antes de quê? É aí que entra o point cut. Então, antes de que esse advice será executado? Antes da execução, tá?
de qualquer método que retorne qualquer coisa, mas que esteja dentro do pacote BR com Juliana Bezerra Aspects Java Spring AOP, é o meu pacote raiz. Escrevi errado aqui, agora sim, Spring AOP. E aqui dentro desse pacote, a gente pode selecionar o pacote dummy. Só os métodos executados dentro desse pacote serão interceptados aqui pelo meu aspecto, dentro do pacote dummy. E aí a gente tem que dizer, né, que a gente vai aceitar qualquer classe, qualquer método, qualquer coisa, com qualquer conjunto de argumentos. Essa é a expressão de ponto de corte. Então, criei meu aspecto, defini o advice e defini o point cut. Agora a gente pode injetar aqui o join point para a gente obter o exato momento em que o código foi interceptado e interagir com esse objeto. Na verdade, o nome é join point. Agora vamos renomear aqui para ficar coerente. Esse é o objeto que representa aquele ponto de execução que está sendo interceptado. E aí, com esse objeto, a gente pode adicionar aqui, por exemplo, para eu imprimir a assinatura do método que está sendo chamado. A gente está interceptando esse código nesse ponto de corte. Ok? Então é isso. Feito isso, se a gente executar o nosso programa novamente, o que a gente vai observar, olha só, é um comportamento de um método hello foi chamado sem nenhuma outra informação ser logada a respeito dele, mas quando eu chamei o dummy, que se encaixa lá no meu ponto de corte, o comportamento que eu adicionei no meu aspecto foi invocado. Eu estou com um print aqui mostrando a assinatura do meu método. Então perceba que eu estendi o comportamento do método original sem contaminá-lo com essa preocupação transversal que é o log. E com isso a gente pode fazer muita coisa mesmo nos códigos. Inclusive eu vou mostrar mais um tipo de advice para vocês, que ele é mais robusto ainda e ele é um pouco mais complexo de entender, que é o advice around. Então vamos usar esse advice around com o mesmo ponto de corte, só que o advice around ele não é executado apenas antes, ele vai ser executado por volta daquele componente interceptado. Então a gente pode colocar um log around aqui e injetar um proceeding join point. Eu sempre quero chamar de joint, é join point. Join point. Agora sim, join point, vamos importá-lo. E aqui o que a gente vai fazer? A gente vai imprimir uma mensagem around. E esse around vai ser no momento antes. O around ele está em volta, então a gente vai ter uma execução antes e uma execução depois da invocação desse método que a gente está interceptando. Então, antes do método com essa assinatura, eu imprimo a assinatura do método. E aí eu faço a mesma coisa para o depois. Então, até vou colocar aqui, ó. Around after, depois eu vou imprimir a mesma coisa. E aqui durante, o que a gente vai fazer? A gente vai invocar o método de fato. Então a gente vai chamar o método proceed do proceeding join point. Esse método proceed, que retorna um objeto e, portanto, esse objeto aqui deve ser retornado após a chamada desse advice, após a sua execução. Então, ao invés de ser um retorno void, a gente vai ter um retorno object. É claro que se o método não retornar nada, como é o caso do nosso dummy, esse object vai ser um void, simplesmente. Mas a gente precisa retorná-lo para manter o comportamento original do método interceptado. E é claro que quando a gente chama esse método, a gente pode ter um lançamento de exceção, então a gente tem que fazer um throws aqui de throwable. A gente pode ter qualquer tipo de exceção possível de ser lançada aqui nesse join point. Beleza? Então, perceba que é um código mais complexo. A gente vai ter um comportamento antes e depois daquela execução, e por isso a gente usa um tipo de advice diferente, que é o around. Se a gente executar agora esse código,
a gente vai observar um comportamento bem peculiar. Olha só, eu criei 2 advices para esse aspecto de login. O advice around, ele vai ser chamado primeiro, e ele vai interceptar aquele código que foi chamado antes dele ser chamado. Depois que a gente loga isso aqui, a gente invoca, de fato, o método original, o dummy. E é por isso que é impresso agora a mensagem do advice before. Aqui é o resultado da execução, que é a impressão, e no final, o after, a gente tem o log aqui da informação da assinatura do método interceptado. Então perceba que é diferente com o around. A gente tem a interceptação do método e a gente precisa invocá-lo com o proceed. Se a gente não fizer isso, se eu comentar essa parte aqui e colocar aqui um return no, qualquer coisa, né? Já que o método é void, não vai ter problema. E a gente mandar executar, olha o que vai acontecer. Eu vou ter o around before e after, mas eu não vou ter a chamada do dummy, embora eu esteja explicitamente chamando ele aqui. Eu não tenho a chamada dele. Percebe? Eu só tenho a chamada do aspecto e eu matei a chamada dele, porque eu não chamei explicitamente. Quando a gente usa um advice do tipo around, a gente tem esse comportamento. A gente precisa chamar o método para manter ele funcionando. Caso contrário, a gente só vai ter a preocupação transversal sendo executada, que são os logs, e o método em si não executado. Isso é um erro muito comum e complexo de corrigir, tá? Inclusive, você pode até fazer uma pegadinha nos códigos dos seus colegas, colocando um aspecto around, que não faz nada, nem imprime nada, e aí ele não vai saber por que o método dele não está sendo chamado, mesmo ele sendo chamado explicitamente aqui no código. No fim das contas, é porque tem um aspecto que está interceptando e matando a sua chamada. Mas é só para usar de brincadeira, tá? Não usa isso nos códigos de produção. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo sobre aspectos. Foi um vídeo que vocês pediram para complementar o vídeo sobre proxy, então eu trouxe aqui para o canal de forma muito simples e intercalando com o conceito de Spring AOP. A gente poderia usar Aspect-J direto, mas a gente teria mais trabalho num projeto Java puro, e normalmente a gente usa mesmo com Spring esse tipo de conceito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou claro para vocês, por favor, considera interagir aqui, engajar com o canal, se inscrevendo, curtindo, compartilhando, comentando o que você achou, suas experiências com aspectos. Ficamos por aqui e eu espero te ver nos próximos vídeos.